Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rede do Campo On, o podcast da Rede do Campo. Você, amigo produtor que está se preparando para iniciar essa safra com plantio de milho, já sabe uma das dicas essenciais para atingir o seu potencial produtivo? Hoje a gente vai falar sobre plantabilidade. Eu sou a Laura, integrante da Comissão de Marketing aqui da Rede do Campo, e eu estou aqui hoje com a Eveline. Olá, pessoal, meu nome é Eveline, eu sou gerente de marketing da Rede do Campo e hoje a gente está aqui com 2 colaboradores da nossa equipe para a gente dar super dicas para vocês. Então, a gente está aqui com o Jean e com o Natanael e eu vou pedir para cada um deles se apresentarem para vocês. Olá, pessoal, uma satisfação estar aqui. Eu sou o Natanael, hoje eu estou como gerente de comercial, da área comercial da Rede do Campo, mas tenho aí já 25 anos de profissão, onde eu trabalhei como representante técnico comercial com as culturas de cereais por todo o sudeste de São Paulo aí. Estamos aqui para bater um papo. Olá, pessoal, eu sou o Jean, hoje estou como responsável da parte de análise de mercado da Rede do Campo e é um prazer estar novamente com vocês aqui nesse episódio. Para a gente começar, né, vamos com a grande pergunta. O que é plantabilidade, Natanael? Boa pergunta, quem vai responder? A gente fala muito nas conversas com produtores, com empresas de híbridos de milho, de alta tecnologia, de alto potencial produtivo, soja, feijão, trigo, enfim, qualquer coisa. E a gente acaba negligenciando, de certa forma, todo o processo que envolve o início dessas culturas, que a gente chama de plantabilidade. Por quê? Se a gente parar para pensar, o que é a produção? A produção é o fruto de uma planta. Milho é o grão na espiga, soja é o grão na vagem, por aí vai. Para mim ter essa espiga, vamos falar de milho aqui, o que eu preciso ter? Uma planta. Para mim ter uma planta, o que eu preciso ter? Uma semente. Tá? E para mim expressar todo o potencial produtivo dessa planta, eu preciso seguir todas as recomendações e colocar essa semente num ambiente extremamente favorável para que ela nasça, se desenvolva e reproduza. Então, plantabilidade nada mais é do que a gente se atentar a todo o processo que envolve os insumos que nós vamos usar, desde a semente, o tratamento de semente, o adubo que a gente vai usar, os defensivos agrícolas para controlar e o plantio eficiente dessa cultura. Isso é plantabilidade, não é só simplesmente regular uma máquina e plantar. Então, todo o processo, quando eu falo um híbrido de milho tem potencial para produzir 200 sacos por hectare, 12 mil quilos de grão por hectare. Para mim chegar nesse potencial, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar condições para que essa planta se desenvolva para atingir esse potencial produtivo. E a plantabilidade, ela faz parte disso, ela é o início de todo esse processo. Se eu tenho uma semente mal plantada, funda, rasa, com mato competição, com pragas iniciais atacando, o que eu vou ter? Eu vou ter uma planta com malformação, um desenvolvimento de pouco sistema radicular, um sistema aéreo pouco desenvolvido, pouca quantidade de folha. O que isso vai reverter? Eu não tenho caixa, não tenho estrutura nessa planta para ela transformar tudo isso em grão, em milho pesado, o grão de milho, de soja ou uma silagem, uma planta saudável para a gente colocar no campo. Então, plantabilidade é uma dica que a gente sempre passa e estamos aí na boca da safra agora, vai trabalhar, para a gente entender algumas dicas aqui de como um simples detalhe, às vezes nem se envolve custo financeiro, são detalhes de checklist de uma plantadeira, velocidade de plantio, que a gente consegue melhorar a nossa taxa de produtividade. Isso é plantabilidade. Dá para dar a gente tem vários cursos aí que a gente ministra presencial, na prática, mostrando, mas aqui a gente vai trazer dicas para que vocês se atentem ao princípio, onde começa toda a vida ali dessa semente, que ela precisa germinar num ambiente favorável para ela crescer e trazer seu potencial produtivo. Isso é plantabilidade. E quais
Tá. Sim, as dicas essenciais, assim, para melhorar a plantabilidade, atingir realmente esse potencial produtivo. Isso tudo, Laura, ele começa sempre antes do plantio. Então, vamos tentar fazer uma linha do tempo aqui. O agricultor, primeiro a gente tem que saber o que ele vai fazer. O agricultor tem que definir o que ele vai fazer. Vamos dar um exemplo que ele vai plantar milho para silagem. Então, ele já sabe que a cultura é milho. Aí ele vai trabalhar toda a estrutura para se plantar esse milho. O que é essa estrutura? Uma análise de solo, bem feita. O preparo de solo que ele vai utilizar, seja o preparo convencional, com grade, subsolador, arado, enfim, ou o plantio direto, que é o plantio sobre palhada. Então, ele tem que fazer o manejo dessa palhada, fazer o controle. Esse é o princípio. Aí ele vai partir para a escolha do híbrido. Quando você vai escolher esse híbrido, hoje nós temos no mercado aí inúmeras empresas, inúmeros híbridos de milho, todos eles com suas características, com seus potenciais produtivos, suas biotecnologias. Ele vai escolher o híbrido que melhor se adapta à condição que ele está trabalhando, ou a região, sempre tem um trabalho. Então, ter esse trabalho que os associados da Rede do Campo faz de prestar, além de ter a disponibilidade da semente, o trabalho de recomendação, o trabalho de fazer as análises de solo, tudo isso daí a gente vai e define qual é o híbrido. Uma vez definido qual é o híbrido, sempre procurar por empresas idôneas. Essa semente, ela vem com garantias de germinação e de vigor. Isso é obrigatório de qualquer empresa que trabalhe com semente. Eu tenho que garantir germinação e vigor. Depois eu tenho que garantir que o que eu estou comprando é o híbrido que eu estou, questão de impurezas e tudo mais. Mas isso, o mercado é muito, muito rígido e muito, muito eficiente nisso. Então, escolhi o meu híbrido. Eu vou, em cima desse híbrido, do que o meu milho é para grão ou é para silagem. Eu vou trabalhar com a fertilidade. Comprar os insumos, comprar o adubo, que é outra grande compra que o agricultor faz importante. Esse adubo tem que ser de extrema qualidade, porque eu vou estar colocando, a gente pegar 1 hectare, são 10 mil metros quadrados, e transformar o quanto vai por metro linear de plantio, nós estamos falando de gramas. Então, a qualidade desse insumo é extremamente importante para a cultura, porque às vezes eu posso ter um adubo que empedra, um adubo que ele não é bem formulado, a misturadora não é eficiente, o que eu vou ter? Eu vou começar a ter falhas. Aí eu começo a olhar essas lavouras que estão muito mal formadas. Uma parte está verde, uma parte está amarela, uma parte ficou muito, muito para trás. Pode ser até irregularidade do fertilizante. Começa a empedrar na máquina, entope um tubo de descarga ali, a gente planta quase meio-dia ali sem perceber que não está caindo adubo ou está caindo metade da dose. Então, a qualidade dos insumos também envolve e é uma dica muito importante. Às vezes a gente vai só no preço, mas nós temos que procurar preço e qualidade. Tá? Tudo isso envolve a plantabilidade, é o começo. Nós nem sentamos no trator, nem demos partida no trator ainda, para trabalhar com a plantadeira, mas a gente tem que se atentar nisso. Manejo do solo, tanto na fertilidade, quanto nas ervas daninhas, quanto no manejo de praga inicial, uma dessecação com os herbicidas recomendados pelo técnico que está acompanhando, junto com inseticidas, para nós baixar a população de praga. Nós falamos, hoje milho vem envolvido com biotecnologia, controle das lagartas, controle de algumas outras pragas. Mas o que acontece? Eu tenho uma plântula muito pequenininha quando nasce, um bebezinho, eu não posso ter uma lagarta lá que a gente chama de jiboia, né? Acho que todo mundo já ouviu falar a lagarta parece um jiboia, um lagartão desse tamanho. Ela vai lá e vai dar uma bocada naquela planta de milho e vai morrer, só que ela matou a planta. Então eu preciso fazer com que o ambiente que essa semente, olhem a semente como um bebê, um nenezinho. Tem que cuidar com todo o carinho ali para a gente colocar, para ela sair em condições favoráveis, para ela se tornar jovem, adulta e produzir. Então isso é muito importante. Começa lá na escolha do que se vai plantar, passa para a escolha dos insumos que mais se adequa para a sua finalidade, com qualidade, sempre custo aliado com qualidade. Não podemos esquecer qualidade nunca nesse quesito. Aí eu vou começar o meu plantio. O que eu tenho que olhar?
Vamos de novo, falando fisiologicamente. A semente de milho, de soja, qualquer semente que a gente coloca na terra, ela tem que encontrar um ambiente favorável para ela fazer o quê? Germinar. Ela vai acordar, porque a semente nada mais, ela fica dormente. A hora que ela encontra temperatura e umidade, ela germina, solta a radicélula, começa a sair a plântula e ela vai procurar a luz e aí a gente começa a fotossíntese até chegar na produção. Então, não adianta a gente plantar, tá na época de plantar e eu preciso plantar, nossa, eu tô com... Cara, se não tiver umidade e temperatura adequada, é um risco muito grande que a gente corre. Tá? A gente tem que calcular e avaliar muito bem isso daí. Eu conheço a minha região, eu conheço, tem todas as informações, tem todo o estudo ali que me prova que eu posso plantar agora com uma umidade um pouco mais baixa, que daqui 2, 3 dias, 4 dias vai chover. Tá? Então, isso tudo a gente tem que olhar. Aí, depois de tudo isso definido, vai uma outra dica, o maquinário. Nós vamos ter que pegar todos esses insumos e colocar dentro de um equipamento, dentro de uma máquina, as plantadeiras, uns chamam de plantadeiras, o termo correto é plantadora. Plantadeira é a mulher que planta, né? Mas todo mundo conhece por plantadeira. Independente do modelo, do tamanho, pode ser desde uma matraca, plantio manual, até uma máquina extremamente tecnificada que nós temos por aí. Nós temos que ter esse equipamento em extrema manutenção. Não pode ser um equipamento sem manutenção preventiva. Ela tem que estar funcionando. O pessoal às vezes confunde muito regulagem de máquina com manutenção. Não, eu tenho que estar com ela toda perfeita. As engrenagens, rolamentos, as mangueiras de ar, as mangueiras de descarga de semente, de adubo, os tubos condutores de semente, roda compactadora, todos os componentes que estão ali na máquina não estão por acaso, não tem nada sobrando. Eles têm função e a gente precisa, as molas de pressão que vai fazer o suco, então isso tudo é manutenção de máquina. Aí sim eu vou para a regulagem. O que é a regulagem? É saber o quanto de semente e de adubo que eu vou colocar para aquela cultura, para o objetivo que eu preciso. Esta regulagem, ela varia de híbrido para híbrido. Tem híbridos, então eu tenho que seguir a recomendação que o técnico que acompanha o produtor está passando para aquele híbrido. Tem híbrido que a gente vai trabalhar com 60 mil sementes por hectare, tem híbridos que vai para 80 mil sementes, para 50, para 70. E por que essa variação? Porque, de novo, as empresas trabalham para lançar um híbrido, uma tecnologia, por 10, 15, 5 anos. Então, já existe um padrão que, para atingir aquele potencial produtivo, eu preciso trabalhar com X plantas por hectare. Vou transformar isso, tem um processo, depois eu vou encaminhar, a gente tem isso, todos os nossos colaboradores da rede têm acesso a isso, transformar essa quantidade de semente por hectare em metros lineares. Fiz a conta lá, vou ter que colocar 5 sementes por metro, que é de acordo com o espaçamento que o cliente vai usar. Tem gente que trabalha com 50 centímetros, 70, 1 metro, 90, isso entra numa conta e chega à população por metro. Aí, eu tenho que colocar essa semente, se eu tenho, vou dar um exemplo aqui, 5 sementes por metro, em 1 metro eu tenho que ter uma semente a cada 20 centímetros, correto? Uhum. 5 vezes 2, 1 metro. Então, como que eu faço isso? Cada equipamento tem a sua estrutura, mas eu vou lá nas engrenagens e faço a regulagem, seja por relação, seja por qualquer tipo lá, e eu vou trabalhar e vou fazer um pré-teste. Vou para o campo, meço 30 metros, 50 metros, 10 metros, enfim. Quanto mais amostragem a gente fizer, mais preciso é o resultado. E vou fazer a contagem da minha semente no campo. Tá com 5 sementes por metro, só que tá caindo 2 e 2. O que está acontecendo? Eu tenho lá minhas 5 sementes por metro aproximado, 6? Tem, mas eu tenho ela desuniformizada.
Se eu preciso ter uma planta, uma semente a cada 20 centímetros, significa que essa planta, para ela atingir seu potencial de desenvolvimento adequado para produzir, para chegar no potencial produtivo, eu preciso ter uma a cada 20 centímetros. Então, a minha máquina tem que fazer essa função. Se ela não fizer isso, ou eu estou com a regulagem errada, ou alguma coisa está com falta de manutenção na máquina. Então, sempre não deixem para o dia do plantio e olhar a máquina no barracão. A gente tem muito essa, principalmente quem trabalha com prestadores de serviço. Sempre tenta antecipar. Liga para o seu prestador de serviço e fala, cara, ó, eu vou trabalhar com o híbrido tal, a recomendação é essa, eu vou trabalhar na profundidade de 4 a 5 centímetros para o cara já vir preparado para a sua área, pré-preparado, que o preparo vai acontecer na área. Então, é muito importante. Às vezes, tudo isso que eu estou falando aqui, se a gente não prestar atenção, a gente não atinge o potencial produtivo que aquela cultura pode nos dar. E aí eu estou excluindo aqui fatores que não estão na nossa mão, na mão do homem, que é clima, um interpério climático, que isso não está na nossa mão. A gente consegue prever e calcular o que a gente vai fazer, mas pode acontecer, ainda mais nessa situação que a gente está do clima mudando muito, pode acontecer isso, nós temos que... Se eu estou bem preparado, bem conduzido, eu passo mais fácil por esses intempéries. Mas do resto, é 100% responsabilidade do ser humano que está trabalhando naquela lavoura, tá? Então, a máquina em si, ela é só a ponta do negócio. Para mim chegar nessa máquina, eu tenho que ter essas etapas todas que eu falei muito bem pensadas ou acompanhadas por um consultor, um técnico que me ajuda nessa questão. Tá? Então, tudo isso daí é o que a gente fala de plantabilidade. São dicas para o agricultor que está nos assistindo aí, os técnicos, ficarem atentos e começar a observar que só nesses detalhes eu consigo, às vezes, atingir 10%, 15%, 8% a mais de produtividade, que é dinheiro sem fazer nada. Simplesmente eu investi tempo em olhar minha máquina com antecedência, para ver se não está nada faltando. Tá? Isso é as dicas de plantabilidade. Tá? A gente tem que olhar muito isso daí. Aí a gente vai para o plantio em si. Tá tudo pronto, tudo reguladinho, tudo montado, eu vou para o plantio. O que eu tenho? Um trator com um tratorista e uma máquina trabalhando abastecida com semente e adubo. Principal erro aí, a partir desse momento, que é do ser humano, velocidade de plantio. Vocês imaginam eu colocar... Vamos tentar fazer uma conta aqui bem rápido. Se eu tenho que colocar 5 sementes por metro, eu estou com o meu trator andando a 10 km por hora. Você que é bom de conta, quantos metros por segundo o meu trator está andando? Não precisa fazer conta. Tenta piscar 5 vezes em 1 segundo, você consegue. Não. E por que a máquina tem que jogar 5 sementes em menos de 1 segundo? Quanto mais velocidade eu ponho, mais eu desuniformo o meu plantio. Por quê? Porque eu não deposito a semente no fundo do sulco, eu jogo ela. E aí ela pode bater num torrãozinho de terra, pode ir dar um pulinho para frente. Deu um pulinho para frente, nessa aí já comeu 4, 5 centímetros. Eu começo a ter o que a gente chama de plantas duplas, plantio ou até falha, que no final, se não tem semente, não tem planta, se não tem planta, não tem grão, se não tem grão, não tem produtividade. E eu estou aplicando fungicida, inseticida, herbicida e adubo nessa área que não tem semente. Então, além de eu não ter produção, eu estou gastando igual. Então, dica crucial de toda essa conversa que a gente vai ter aqui. Se você plantar dentro da velocidade que o seu maquinário, que a sua estrutura de terra, declividade permite, você já ganha, só nessa brincadeira a gente ganha aí tranquilamente 10% de incremento de produtividade, dados confirmados por Embrapa, por um monte de rede de pesquisa. Aquela história que assim, ó, vamos acelerar para nós plantar logo porque vai chover, cara, ali você já está perdendo dinheiro. Não é que você está perdendo, você está deixando de ganhar.
que eu não tem como eu compensar. Então, eu estou deixando de ganhar. Então, velocidade é crucial. Se a minha máquina, a minha estrutura é 5 km por hora, é 5 km por hora. Ah, Natanael, mas eu ouvi falar que tem máquinas hoje que a gente planta a 15 km por hora. Se você tiver numa região que tem essas máquinas e a topografia do seu terreno, o tamanho da sua área, o seu trator é compatível, sua estrutura é compatível a 15 km por hora, você vai atingir seu teto produtivo. Agora, eu tenho uma máquina que pode ir a 15 e eu plantar a 20, eu estou perdendo. Eu tenho uma máquina que eu preciso ir a 5, eu ir a 7, a 8, eu estou perdendo. Eu ganho na eficiência, ou seja, eu planto mais rápido, mas eu perco na produtividade, tá? Tudo pode se perder. Por quê? Porque a gente está plantando 80 mil sementes por hectare e essas 80 mil sementes estão passando todas elas uma a uma por um mesmo equipamento. Uma a uma passa ali no disco, seja ele pneumático ou mecânico, e vai para o solo. Passa no disco e vai para o solo. Mesma coisa pulverização. Estou trabalhando com 150, 200, 300 litros de calda por hectare. Toda essa calda vai lá e passa dentro de um bico de pulverização. Se esse meu bico não estiver bem regulado, eu posso ter o melhor fungicida, inseticida, herbicida dentro do meu tanque, que eu não vou atingir meu alvo. Então, isso tudo é dicas que a gente tem que olhar. É só para gravar, para falar assim, cara, eu vou chegar no associado da rede, vou comprar semente, eu quero chamar meu técnico e falar para ele me explicar, me ajudar na questão de plantabilidade. Cara, fazer um checklist de tudo que eu preciso fazer pré-plantio e no dia do plantio. Depois, lógico, tem todas as operações agrícolas que nós estamos plantados. Aí nós vamos para as operações agrícolas. Mas até plantar, até nascer, nós temos que caprichar. Porque uma vez nascido, bem nascido ou mal nascido, replantar, para quem já teve a infelicidade de replantar uma área de milho ou de soja, você não ganha dinheiro mais. Porque o custo de semente, o custo de adubo, o custo de maquinário, ele é pesado. 50%, 60% do seu custo você vai refazer de novo, aí você não ganha mais dinheiro. Tá? Então, essas são dicas que vocês tenham na cabeça, procurem os consultores, conversem, façam isso com antecedência. E sempre qualidade de insumos e empresas idôneas. Isso é plantabilidade, são dicas que a gente precisa conversar e entender. Tá? Baseado no estudo aí que você explicou pra gente em relação à plantabilidade, qual a melhor máquina para estar realizando esse plantio? Jean, e para todo mundo aí, a melhor máquina é aquela que realiza o plantio com eficiência. Seja ela amarela, verde, branca, a marca a gente não leva muito em consideração. Ela precisa realizar a sua tarefa. O que é a tarefa de uma boa plantadeira, vamos chamar assim, que todo mundo conhece? Ela precisa distribuir a semente e o adubo na quantidade regulada, na distância regulada, na profundidade regulada. Então, ela tem que abrir o sulco de adubo e de plantio na profundidade que eu estou trabalhando, milho de 4 a 5 centímetros, soja no máximo 3, 4 centímetros. A minha população de semente, ela tem que começar e terminar com essa população, como eu dei o exemplo, 5 sementes por metro, ela tem que jogar 5 sementes por metro. E ela tem que fechar esse sulco de plantio de forma eficiente para que não esteja, para que a semente esteja 100% em contato com a terra. Com presença de oxigênio, a semente não germina, ela apodrece. Então, nós temos que eliminar o oxigênio, fazer o total contato da semente com o solo, e aí ela vai trabalhar. A máquina que fizer isso com maior eficiência possível é a melhor máquina para mim trabalhar. Se ela tem 5, 7, 14, 28 ou 48 linhas, custa 30 mil reais ou custa 400 mil reais, isso não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é tudo que a gente conversou. É a manutenção, é a regulagem,
e é a qualidade dos insumos que eu uso. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Caso você tenha alguma dúvida ou mais alguma dica, coloca aqui nos comentários pra gente, que a gente vai estar respondendo todo mundo. E pode ser até um assunto de mais um episódio. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Ao Natanael por essa aula, né? Que você trouxe aqui pra gente. Não, eu que agradeço e de novo, isso aqui foi só um lembrete, uma dica. E para tudo isso, para que vocês lembrem na hora que vai comprar, vai trabalhar com o seu CRM, procurem nossos associados, procurem os técnicos, eles estão capacitados para trazer todas essas informações com mais detalhe, ajudar vocês em todas as contas que precisam ser feitas, nas regulagens das máquinas. Todo mundo é preparado dentro da Rede do Campo para atender da melhor condição. E também fico à disposição e agradeço ao espaço aí. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para estar sempre recebendo as nossas novidades e também nos seguir nas redes sociais, Rede do Campo Agro. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até o final e esperamos vocês no próximo episódio.